Esta terça-feira, cientistas alemães disseram que o aumento do mar está a ser preocupante e que o aumento do nível do mar, aliás, é muito superior àquele que foi estimado. É um assunto que vai merecer a nossa análise neste espaço de comentário, aqui no Acordar, hoje com Assunção Araújo, é professora catedrática de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Seja bem-vinda. Bom dia. Muito bom dia. É verdade que até agora, de acordo com este estudo, se desvalorizou a ligação entre a subida do nível das águas, tendo em conta como uma consequência do aquecimento global. Isso é mesmo assim? Pode explicar-nos este fenómeno? Ora bem, este artigo, eu estive a tentar encontrar o artigo inicial, o artigo em que se baseia esse pequeno apontamento, e não consegui encontrá-lo na biblioteca online. Devo dizer que estive a fazer esse trabalho ontem, para tentar ver em que dados se baseavam. De uma maneira geral, eu devo dizer que eu sou um bocado cética em relação às posições alarmistas que têm vindo a ser veiculadas pela comunicação social sobre as subidas do nível do mar. Eu sei que isto é politicamente incorreto, mas acontece que eu, de facto, tenho alguma prática de dar aulas e de ensinar aos meus alunos estas questões, e o que devo dizer é que a subida do nível do mar, se pudessem mostrar algumas imagens, eu tinha algumas imagens. Sim, vamos mostrar. Se mostrarem algumas imagens, eu posso tentar dizer, eu vejo-as ali. Bom, em primeiro lugar... Mas está ou não relacionado com o aquecimento global? É um facto. Sim, sem dúvida. É um dúvida, facto também que temos vindo a desvalorizar essa questão? Não sei, acho que estamos a valorizar demasiado. A valorizar demais. Estamos a valorizar demais. Em primeiro lugar, o nível do mar, bom, esta era a figura que aparecia no artigo, e mostra uns pinguins no meio do gelo na Antártida. E normalmente fala-se que na Antártida que está a haver uma fusão dos gelos e isso pode fazer subir o nível do mar. Aparentemente há alguma fusão dos gelos, talvez na Groenlândia, talvez no Oceano Glacial Ártico, mas na Antártida até nem há. Portanto, a placa de gelo parece estar a aumentar e, portanto, estas coisas não são iguais em todo o planeta. Estas variações do nível do mar não são iguais. Justamente esta figura tenta mostrar que o nível do mar é algo que é sempre relativo, isto é, o nível do mar varia, mas o continente também pode mover-se. E isso vai fazer ampliar ou diminuir as variações devidas exclusivamente às variações do nível do mar. Portanto, há uma parte nesta equação, digamos, que diz respeito aos oceanos, são as variações ditas eustáticas, e outra parte que diz respeito aos continentes. Como é evidente, se o nível do mar subir e se o continente também subir, não há uma... Mas é isso que acontece, que está a acontecer? O que está a acontecer é que há uma situação diferenciada conforme os locais. Não é igual em todo lado. Como é que está Portugal, então? Como é que está Portugal? Podemos passar de novo as próximas figuras. Há 18 mil anos havia um manto de gelo a cobrir grande parte da Europa, até à latitude de Londres. Isso fez descer o nível do mar 120 metros. E depois disso, pode passar a próxima, o nível do mar subiu. Subiu a uma velocidade de cerca de 1 centímetro por ano, digamos. De 120 metros abaixo do nível atual até ao nível atual, ele subiu em cerca de 12 ou 13 mil anos. Portanto, foi uma subida muito rápida. Para nós, geomorfólogos e geólogos, uma subida muito rápida é uma subida assim da ordem de 1 centímetro por ano. Há um professor universitário que eu admiro muito, o professor Morner, que estabeleceu uma curva da variação do nível do mar desde 1770 até 1970. O que se percebe é que houve uma descida correspondente mais ou menos à chamada pequena idade do gelo, onde as temperaturas desceram efetivamente. E a partir da pequena idade do gelo, que era um período muito frio, muito mais frio do que o atual, o nível do mar começou a subir. Mas nada de realmente assustador. Mas é verdade que hoje em dia essa subida acontece. A subida que e até houve, temos números de há muitos metros de... Mas esses números... De costa portuguesa que desaparecem todos os anos, verdade? Bom, a subida do nível do mar poderá explicar aí cerca de 10% da erosão costeira. O resto da erosão costeira, é preciso dizê-lo, com frontalidade, depende de muitos outros fatores, nomeadamente da retenção de sedimentos nas barragens, da construção de obras costeiras, por exemplo. Quando se constrói os molhos de leixões, o que vai acontecer é que
os sedimentos que deveriam entrar nestas praias vão ficar retidos a norte. E, portanto, vão faltar nas praias da Foz, quer dizer, a erosão das praias da Foz é um pouco devido a isso. Quando se constrói, mesmo os próprios molhos do Douro, isso pode acabar por ter alguma influência nas praias de Vila Nova de Gaia, por exemplo. Portanto, há muitos aspectos que condicionam tudo isso, inclusivamente eventuais movimentos do continente. Se o continente estiver a subir, então o nível do mar não sobe tanto como seria expectável. Há alguma forma eficaz e duradoura de travar esse fenómeno? Porque parece que ainda ninguém a encontrou. Não há nenhuma forma. Evidentemente que se fala da redução das emissões de CO2, isso eu não acredito simplesmente que vá funcionar, porque primeiro o CO2 não é talvez o principal gás de efeito de estufa, há outros como o metano. A percentagem de CO2 na atmosfera é muito pequena. O CO2 não é um veneno. As pessoas falam do CO2 como se fosse um veneno, mas não tem nada a ver com veneno. O CO2, se fosse um veneno, nós já estávamos todos mortos, não é? Porque estamos aqui a expelir CO2 continuamente. Portanto, é estúpida a ideia de que o CO2 é algo que se deve combater acima de tudo no mundo. Há muitas outras coisas muito mais importantes para a saúde do planeta do que a história do CO2. Evidentemente pode causar uma pequena subida da temperatura, mas há outras causas que seguramente são razões da subida da temperatura. Por exemplo, quando a gente passou daquela situação em que tínhamos metade da Europa coberta de gelos para a situação atual, não havia CO2 nenhum a funcionar. Portanto, eram razões de ordem astronómica que provavelmente provocaram essa variação climática muito intensa. Ou seja, depreendo pelas suas palavras que então desdramatiza um pouco esta alerta feita pelos cientistas alemães. Sim. Acho que é de desdramatizar. Sobre o aumento do nível do mar. Não há consequências muito graves para o mundo. Puder, temos ali um mapa que mostra as estações, rapidamente sim, as estações margráficas da Península Ibérica. Isto é um mapa do Google Earth. Pode passar o próximo, por favor. E aqui é um gráfico que tenta mostrar as variações do nível do mar, a tendência das variações do nível do mar em diversas estações margráficas portuguesas. E, nomeadamente, aqui em Leixões. A série não vai até ao tempo presente, mas o que se vê é que, na verdade, não há subida do nível do mar em Leixões. Naquela curva percebe-se que, pelo contrário, parece haver uma descida do nível do mar. E mais, devo dizer que um artigo muito recentemente publicado mostrou que, aparentemente, desde 1906 a 2008, houve, na verdade, uma descida do nível do mar aqui em Leixões. Quer dizer, aquilo que eu disse no início, que as variações do nível do mar são sempre relativas, dependem também da posição dos continentes, possivelmente está a verificar-se aqui. Em primeiro lugar, duas ideias. A variação do nível do mar não é igual em todo lado. Segunda coisa, não é igual em todo lado, mesmo em termos da água, do mar propriamente dito. Depois há a questão dos continentes e depois a maior parte da erosão costeira que se está a verificar é devido a outros fenómenos que não a variação do nível do mar. Muito bem. Penso que é basicamente... Professora Assunção Araújo, agradeço imenso os seus esclarecimentos e a sua vinda aqui ao Porto Sempre Canal. ao dispor, gosto muito destes temas e Muito acho obrigada. que devem ser discutidos realmente pela comunidade. Fazemos o possível. Obrigada. Muito obrigada, Tenham um bom dia. Bom dia, obrigada.